Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um programa Palavra Viva, nessa terça-feira, 29/6/2021. Estamos aí caminhando para o fim do mês. Estamos mais uma vez dando início aqui ao nosso programa, o programa Palavra Viva. Você que me ouve pela Rádio Paz do Vale 95.1 ou também você que me acompanha pelo YouTube agora ao vivo por meio desse vídeo. E você pode mandar a sua mensagem, você pode participar desse programa. Nossa intenção, nosso propósito é levar a palavra de Deus até você e nós queremos a sua participação, nós queremos que você interaja com a gente, mandando seu pedido de oração, mandando seu testemunho, falando aquilo que Deus tem feito na sua vida por meio desse meio de comunicação, por meio desse programa. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Bem como também você pode me acompanhar nas redes sociais, no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no YouTube Miqueias Alves. Você pode se inscrever no nosso canal, você vai com certeza ser muito edificado. Hoje, na verdade, é uma data especial, faz exatamente hoje um ano que eu reativei o meu canal no YouTube e tenho ali colocado muitos conteúdos. Já temos ali cerca de 253 vídeos. Em 365 dias, Deus tem nos dado graça de produzir conteúdo relevante para todos aqueles que nos acompanham. Devido à pandemia, a gente tem tido essa oportunidade e tem muito mais coisas que nós iremos ali estar disponibilizando e você pode acessar esse conteúdo aí por meio do nosso canal. Mas vamos agora ouvir os nossos patrocinadores e depois nós vamos entrar aqui com a exposição da Palavra de Deus, continuando a mensagem que eu dei início ontem, falando sobre o mundanismo e a identidade de um jovem convertido a Deus, com base em Daniel capítulo 1 e versículo de número 8. Mas fiquem agora com os nossos patrocinadores. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados,
situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Vamos lá então para a exposição da palavra de Deus. E eu quero ler novamente com vocês o livro do profeta Daniel, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Daniel capítulo 1, verso 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O título dessa minha mensagem que nós iniciamos ontem é o mundanismo e a identidade de um jovem convertido a Deus. E nós vimos aqui, você pode ver a primeira parte dessa mensagem acessando o meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Você vai encontrar na playlist Programa Palavra Viva a primeira parte dessa mensagem. E nós falamos um pouco sobre identidade, o que é identidade, e começamos a fazer algumas considerações sobre quem é, afinal de contas, Daniel, e o porquê ele é um jovem diferenciado que possui uma identidade tão marcante, tão predominante, de modo que ele conseguiu marcar uma história. E nós vimos ontem que Daniel era sinônimo da justiça divina, porque o nome Daniel significa o meu Deus é juiz. E aí nós vimos lá em Ezequiel capítulo 14, verso 14, depois o verso 20, que Daniel é colocado ao lado de Noé e Jó, entre os homens mais justos do mundo, dos homens mais justos aos olhos de Deus. Tamanha integridade, ele não só conhecia por conteúdo que Deus era justo, mas ele aplicou essa justiça na sua vida. Ele vivia a justiça de Deus, ele vivia de maneira justa, de maneira correta diante de Deus. E hoje nós vamos dar seguimento naquilo que nós estamos aqui observando. E em segundo lugar, nós podemos observar que Daniel era membro de uma família nobre de Israel. E eu quero que você abra aí, se você tiver a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, e o versículo de número 17 e 18, que o profeta Isaías, falando ao rei Ezequiel, disse as seguintes palavras: Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no
passo do rei de Babilônia. E por que essa palavra foi proferida por meio do profeta Isaías, por vontade de Deus? Porque o rei Ezequias, ele havia adoecido, melhorado da sua doença. Você lembra lá da passagem conhecida nas Escrituras a respeito disso? Porém, ele recebeu uma carta do rei da Babilônia, falando da sua saúde, feliz por sua recuperação, e Ezequiel abriu as portas do seu reino, abriu as portas de Israel para receber uma delegação da Babilônia. E que seria um povo que futuramente, como nós estamos aqui observando, oprimiria o povo de Deus. Na verdade, Ezequias estava o quê? Vaidoso. Ezequias estava o quê? Usando daquilo para se sentir um pouco elogiado, o seu ego massageado. Então Deus vem com uma palavra dura por meio do profeta Isaías, dizendo: assim como você tem aberto as portas da sua casa para esse reino, mostrando a riqueza, a beleza do teu reino e tudo mais, então mais tarde eles mesmos virão e vão levar seus filhos, os nobres, para a sua terra, vão oprimir essa terra, vão saquear todas as riquezas do seu reino. E isso se concretizou, isso aconteceu aqui em Daniel capítulo 1, versículo de número 3 e 4, que diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados das letras e da língua dos caldeus. Porque o que aconteceu então aqui? Daniel, alguns teólogos vão dizer que provavelmente ele era da linhagem real, da linhagem do quê? De Ezequias, da casa de Ezequias. E embora Daniel, bem como também a sua família, eram israelitas fiéis a Deus, tementes a Deus, Deus ele não poupou a casa de Daniel, e Daniel foi também levado para cativeiro babilônico, para provar exatamente aquilo que o próprio nome de Daniel significa, que o meu Deus é o quê? Juiz, o meu Deus é justo. E havia uma razão pela qual Deus estava levando toda a nobreza, toda a classe alta de Israel para a Babilônia. Por quê? Porque Deus ele começa a disciplinar, Deus ele começa a corrigir de cima para baixo. E não de baixo para cima. Sempre que você ler as Escrituras, você vai ver que quando Deus ele começa a trazer disciplina, quando Deus ele começa a trazer juízo, ele começa a fazer isso de cima para baixo, da liderança, daqueles que estão no poder, estão em ascensão. Depois ele começa a disciplinar os que estão lá embaixo. E aqui no caso, Daniel ele foi levado para a Babilônia, mas diferente dos que foram levados junto com ele, por ele ser alguém justo, por ele ser alguém temente a Deus, Deus usou Daniel em meio a todo esse caos para a sua glória, para você ver como Deus ele é maravilhoso e misericordioso. Mas Daniel ele pertenceu o quê? A uma classe alta, ele pertenceu o quê? A uma classe nobre do povo de Israel. Um outro ponto que nós poderíamos destacar aqui é o seguinte: aqui fica claro para nós que Deus não é como muitos homens pensam, não é como muitas pessoas imaginam. Por quê? Porque Deus ele levanta quem ele quer, ele levanta da classe social que ele quer, e para cumprir os propósitos que o competem, que ele deseja. Perceba que Deus ele não está preocupado se você é da classe baixa, da classe média, da classe alta. Se você é fiel a Ele, Ele te levanta onde você estiver para a sua glória, que foi o caso aqui de Daniel. Daniel era da classe alta, Daniel era da prateleira de cima, Daniel era da nobreza, mas Deus decidiu usar Daniel. Por quê? Porque Daniel era temente a Deus, porque Daniel era filho de Deus, porque Daniel era servo de Deus, porque Daniel era fiel a Deus.
Isso prova para nós que Deus ele não pretere ou despretere ninguém. O nosso Deus, quando Ele quer usar, quando Ele quer fazer, quando Ele quer usar, quando Ele quer trabalhar, Ele escolhe quem Ele quiser para a sua glória, para o seu louvor. Daniel era da nobreza, mas Deus decidiu usar Daniel. Terceiro lugar, Daniel era o quê? Era um intelectual. E eu acho isso aqui muito importante para nós pensarmos. Por quê? Porque a primeira leva daqueles que foram levados para a Babilônia eram o quê? Os nobres. Eram os mais sábios, entendidos, formosos, homens de Israel. Nabucodonosor tinha uma estratégia muito boa. Ele não escolhia para pertencer ao seu reino, para levar cativo para o seu reino o pior. Não, ele levava os melhores. Eles levavam aqueles que tinham mais aptidão, que tinham mais preparo. E por quê? Porque ele estava pensando num projeto de nação, de império que exigia, que necessitava dos melhores para liderar. Ele não queria os piores, ele não queria ralé no sentido de pessoas despreparadas, ele queria os melhores de cada nação, para ele formar o quê? Pessoas para servir no seu império, para servir no seu reinado. E aqui é fato que não estamos fazendo aqui juízo de valor a pessoas que estão na classe alta, média ou baixa. Nós estamos falando de preparo, de intelecto, de busca, de desejo de aprender, de conhecer, de ser uma pessoa melhor. E aí aqui eu observo o quê? Daniel, ele está entre aqueles que estão preparados. Ele estava entre aqueles que estavam o quê? No lugar de destaque para servir fora da sua nação. E aí eu fico pensando nos jovens da nossa geração. E aí eu fico pensando na nossa geração. Uma juventude que, malemar, sabe ler e escrever. Uma juventude que está o quê? Desatenta com as coisas que estão acontecendo no mundo. Uma geração de jovens completamente preguiçosos, que não têm ambições acadêmicas, que querem fazer a diferença, mas não querem se submeter a uma vida de diferença. Porque afinal de contas, como que nós vamos fazer a diferença se nós não mudarmos as nossas atitudes, não mudarmos os nossos comportamentos? É uma geração viciada em jogos online, é uma geração viciada em séries, em filmes, viciada em redes sociais, e tudo isso pode ser usado com moderação, porém, não é isso que está acontecendo. É uma geração que não sabe malemar ler, interpretar um texto simples, escrever um texto, uma geração que não sabe fazer uma redação no Enem. E aí como que vai fazer a diferença no mundo? E aí existe um preconceito no meio cristão, principalmente religioso, que o crente não pode ser intelectual, que o crente fiel não pode ser intelectual, porque na verdade para mim essa é a maior desculpa do crente preguiçoso. Ele quer ser ignorante não porque ele quer ser ignorante, mas porque ele é preguiçoso para sair da sua zona de conforto e buscar novos ares, novos caminhos. E aí muitos gostam de se sentir o oprimido da sociedade, que não teve oportunidade, mas também não corre atrás das oportunidades. Mas também não muda, não vira a página, não vira o jogo e corre atrás das suas conquistas acadêmicas. E aí, se nós pensarmos ainda um pouco mais, se você for numa igreja hoje, a juventude, primeiro, não frequenta a escola dominical, não frequenta culto de ensino. Se você mandar ele abrir lá em Abacuque, ele vai lá para o Novo Testamento e fica procurando Abacuque. Se você perguntar, fazer uma espécie de gincana bíblica e começar a fazer perguntas simples, coisa que a gente aprende lá na Pedrinhas Preciosas, ele também não sabe responder. Por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece o Deus a quem ele serve. E aí como que essa geração vai fazer a diferença? Sabe quantos anos Daniel tinha aqui? Para ser escolhido entre os nobres, os entendidos, os sábios. No máximo, 16 anos de idade. Na verdade, uma criança judia, ela já
já tem todo o Antigo Testamento decorado. Para você entender como que funcionam as coisas. Se você pegar uma criança de 12 anos, muçulmana, ela também sabe o Alcorão inteiro, praticamente de cor. E aí, se você pegar um crente, um evangélico, um cristão, ele não sabe nem onde está localizado os versículos bíblicos mais conhecidos, ele não sabe nem onde está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, como que essa geração vai fazer a diferença se ela não tem preparo? Se é uma geração completamente longe do centro de fazer a diferença nesse mundo. Porque os cristãos devem estar inseridos nos meios acadêmicos mais importantes, nas discussões acadêmicas mais importantes. Por quê? Porque se nós não estivermos lá, os pagãos estarão. Aqueles que não comungam da nossa fé estarão fazendo decisões, coisas que nós deveríamos estar interferindo, colocando a nossa visão, nosso entendimento de mundo. Não estamos lá, e aí vem sobre nós uma ordem, vem sobre nós uma série de ordenanças das quais nós não comungamos. E por quê? Porque nós nem fomos chamados para as tais reuniões. Porque nós somos preguiçosos, porque nós não estudamos. Porque nós nos acomodamos em ser medíocres e não buscar mais, e não crescer mais. Pessoas que não terminaram a escola, aí cruzam os braços, não correm atrás de fazer um supletivo. Aí termina o ensino médio, não corre atrás de fazer um curso técnico, não corre atrás de fazer uma graduação, nem que seja num curso técnico de 2 anos. Não busca se preparo em nada. E aí como que vai crescer, como que vai amadurecer, como que vai fazer a diferença no mundo? Não vai! Não vai! E aí nós ficamos espiritualizando o que já é espiritual. Queremos ficar descredencializando as coisas. Por quê? Por causa da nossa incompetência, porque nós não fazemos. E aí a gente arruma um jeito de criticar aqueles que fazem. E aí a gente fica o quê? Lá no final da fila. E o ímpio tá lá, acordando 5 horas da manhã, estudando para fazer concurso, para passar em primeiro lugar. E o crente, se tirar um 6, se tirar um 7, basta ser azul, para ele tá tudo bem. E aí você vai ver, são os piores no quesito educação nas escolas hoje. Qual o futuro da igreja com uma geração como essa? Quarto e último, para nós encerrarmos essa segunda parte por hoje. Daniel andava com boas companhias. Eu acho interessante os amigos de Daniel. Observe comigo aí. Daniel capítulo 1, verso 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ananias significava Jeová é gracioso. Misael significa quem é igual a Deus. Azarias, Deus é o meu ajudador. Olha só o nível de amigos que Daniel possuía. E aí você sabe que o ditado popular diz que diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quer dizer, com que tipo de amizades nós temos andado? Quem são nossos amigos? Alguém já disse que nós nos tornamos parecidos com as 5 pessoas mais próximas às quais nós caminhamos. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Quem são seus 5 amigos mais chegados? Que Salomão chega a dizer que existem amigos mais chegados do que irmão. E eu penso que ele escreveu isso pensando na amizade de Davi com Jonatas, filho de Saul. E Jonatas tinha tudo para não ser amigo de Davi. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida de Davi que ele seria o próximo rei de Israel. Ele foi ungido para ser o próximo rei de Israel. E Jonatas, filho de Saul, que seria, da ordem natural, o próximo rei de Israel. Mas Jonatas era tão amigo de Davi, amava tanto a Davi, que ele não criou isso como uma barreira, um empecilho, uma inimizade com Davi. De modo que Davi ainda foi fiel a Jonatas, mesmo após a sua morte, quando ele honrou o seu filho Mefibosete. Amigos.
Quem são os nossos amigos? O apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os quê? Os bons costumes. Se nós temos maus amigos, se nós caminhamos com pessoas que não compartilham da mesma visão que nós teremos grandes problemas. Nós precisamos nutrir bons relacionamentos, boas amizades. Porque tem muitos que já entraram na droga, na prostituição. Muitos já entraram em caminhos de destruição. Por isso nós precisamos saber escolher muito bem as nossas amizades. Essa é a segunda parte dessa mensagem. Que Deus abençoe você e amanhã nós estaremos aqui de volta em nome de Jesus.